Olá, boa noite. Boa noite. E aí, como vocês estão? Vamos lá. Boa noite, Anne, Rayane. Eita, ali complicou, hein? Lani, boa noite. Rose, boa noite. Kikinha. Quinha, né? Quinha Nascimento. Jaque. Sejam todos bem-vindos. Essa live é para homens, para mulheres, para solteiras, casadas, para todo mundo, tá, gente? Todo mundo precisa entender de desejo sexual. Vou colocar aqui que o nosso tema é desejo sexual. Vou fixar. Dá tempo aí para você avisar para as amigas. Convida aí todo mundo para participar, tá bom? Convida aí homens, mulheres, casados, solteiros, vai lá no grupo da família e coloca live agora, no grupo das amigas, avisa para todo mundo para que a gente possa usufruir desses conhecimentos, tá bom? Hoje nosso tema é desejo sexual e eu quero saber de onde que você está aí me assistindo. Conta aí. Olha, tem gente que está chegando hoje, que me conheceu lá com a Darleide. Sejam bem-vindos, tá bom? As pessoas novas que chegaram no IG, sejam todas bem-vindas. Me contem de onde vocês estão me assistindo, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. E aí a gente vai conversar durante essa hora, tá bom? Isamara, Itapoá, Santa Catarina, Curitiba, Salvador, Brasília, Campos, Rio de Janeiro, Salvador. Muito bom, muito bem. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Tem gente de Marabá, de Eunápolis, de Fortaleza. Isso é bom demais, né? Esse é um momento onde a gente pode aí usufruir da presença de tantas pessoas, né, de perto, de longe. Isso é muito bom. Essa é uma das bênçãos, né, da internet. Gente de Goiânia, Bahia, Fortaleza, Caruaru, Santa Luzia, Palmas, Tocantins. Muito bem. Olha, já que chamou o marido para assistir junto, que coisa boa, viu? Se você é casada, convida aí o marido, faz igual a Jaque, certo? Faz igual a Jaque, chama o marido. Marido, vem aqui, vamos assistir essa live, é conteúdo bom, vamos aprender juntos, vamos crescer sexualmente. Qual marido que não vai gostar, né? Qual a esposa que também não gostaria que o marido chegasse, amor, vamos lá, vamos crescer sexualmente, vamos ouvir ali a Eliane para aprender com ela. Eu tô aqui super empolgada, né, para nossa live, mas tô cansada também. Hoje o dia foi intenso, tá? Vocês sabem que ontem a gente começou aí com a terceira turma da Jornada Vagina Fitness, começou o processo todo, né? E muitas pessoas já se inscreveram e hoje a gente passou o dia todo respondendo as dúvidas dessas pessoas, esclarecendo, porque olha, a Jornada Vagina Fitness, ela foi pensada e ela foi idealizada para ser uma coisa boa para você, tá? Então você precisa entrar nessa jornada sem nenhuma dúvida, você precisa entrar com convicção de que esse investimento é o melhor investimento para você. E eu trabalhei muito hoje durante o dia, meu marido me ajudando o tempo todo e agora estamos aqui. Para se inscrever é super fácil, é só colocar e lá nos meus stories tem, no meu Linktree também tem, lá na bio, pode ir direto no site, né? Laço e Soma, você vai lá, encontra todas as informações, tudo direitinho. Sejam então todos muito bem-vindos e o nosso tema de hoje é desejo. E eu queria começar dizendo para vocês que em 15 anos que eu trabalho com sexualidade, talvez o que eu mais escuto são queixas relacionadas com o desejo, tá? Então, estou dizendo para vocês que em 15 anos que eu trabalho com essa área da sexualidade, eu escuto eu escuto das mais variadas pessoas. Eliane, eu acho que eu tenho alguma questão
relacionada com o meu desejo. Eliane, meu desejo não tá bacana. Eliane, o desejo. Incompatibilidade de desejo também, né? Tem gente que casa e fala assim, olha, eu tenho muito desejo, meu marido não tem. Ou então o contrário, né? O marido tem muito, a mulher tem pouco. E aí vem com essas incompatibilidades nesse campo do desejo, certo? E aí eu tô dizendo, então, Jaque, exatamente isso. É comum demais ouvirmos queixas relacionadas ao desejo sexual, tá bom? Então, estamos aqui hoje para usufruir dessa 1 hora de muito conhecimento, com embasamento científico, com embasamento também cristão, porque vocês sabem que aqui no IG a gente não fala de sexualidade de qualquer jeito, a gente não fala de relacionamento de qualquer jeito, a gente sempre leva em consideração os princípios e os valores bíblicos, tá bom? Então a gente vai estar aqui hoje conversando, né, conversando sobre o desejo sexual. E o primeiro recado que eu tenho para vocês sobre o desejo sexual serve para todo mundo, para solteiro, para quem tá namorando, para noivo, para casado, para viúvo, para divorciado. Primeira informação que eu preciso passar para vocês relacionada a desejo é que todos nós, como seres humanos, desejamos alguma coisa, certo? O desejo, ele faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos que somos. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos nós temos desejo. E hoje, se você me acompanha, se você leu tudo que eu coloquei lá no feed hoje eu fiz uma postagem específica de uma pessoa que uma certa vez conversou comigo. E a pessoa falava assim, desejo? Sim, desejo eu tenho. Tenho desejo. Tenho desejo pela comida, tenho desejo de dormir quando estou cansada, o descanso é algo que eu desejo muito, tenho desejo por me divertir, tenho desejo por estar com os meus filhos, receber carinho deles, tenho desejo inclusive de estar com meu marido e receber carinho dele. Só não me fale de desejo sexual. Esse eu não quero. Será que vocês já ouviram falar alguma coisa desse tipo? Será que vocês já ouviram alguma queixa? Eu não sei o que eu tenho, que eu começo a fazer live, minha garganta seca. Acho que é de emoção, viu? Então, conversando com aquela pessoa, eu comecei a pensar o seguinte: por que nós, enquanto seres sexuais que somos, muitas vezes colocamos o nosso desejo em vários locais, porque o desejo ele vai para algum lugar, mas a gente negligencia a gente negligencia a questão sexual, né? Eu tô com a garganta seca. Sabe o que é isso, gente? Eu vim morar em Brasília. Brasília é muito seco. Tava acostumada com a Bahia, né? Bahia tudo é úmido, era uma maravilha o clima. Aí aqui tem umas vantagens, né? Umas desvantagens também. Mas vamos lá. Então, olha só. Quando eu penso em desejo, eu preciso entender que eu, enquanto ser humano, o desejo, ele simplesmente faz parte de mim, tá? Ele faz parte de mim. O desejo é como se fosse uma energia que me motiva para a vida, certo? Então eu tenho essa motivação, essa vontade de fazer coisas e tudo isso tem a ver com desejo, certo? É uma energia que nos motiva a procurar, às vezes, amor, contato, intimidade, a procurar algo para comer, algo para se divertir. Nós temos esse desejo. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre desejo sexual, que também temos. Seja você solteiro, seja você noiva, seja você casado, casada, seja você divorciada. A gente tem desejo sexual, certo? O desejo sexual, ele faz parte da nossa constituição. Deus colocou na gente, certo? É de Deus, tá tudo certo, tá bom? E aí, olha quem tá aqui, Kelly, também te amo, viu, Kelly? Kelly, minha aluna querida. Então, gente,
Quando eu falo de desejo, a gente precisa falar sobre alguns tipos de pessoas, certo? Então, quando eu falo assim de desejo, eu tenho que entender que as pessoas, elas vão ter formas de demonstrar esse desejo, formas diferentes, certo? E tem algum problema nisso, Eliane? Não, não tem problema nenhum. Certo? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que é mais pra frente, que busca o sexo, você talvez fale assim, meu desejo tá ótimo. E uma outra pessoa que é mais tímida, mais quietinha, ela fala assim, eu prefiro que sempre alguém me procure, né, pro sexo. Então, eu prefiro que minha esposa me procure. Eu prefiro que meu marido me procure. Então, será que meu desejo tá baixo? Não, não necessariamente. Vocês vão entender isso aqui hoje, certo? Então, quando a gente fala de desejo, o desejo ele tá em um campo das reações sexuais que são encobertas. O que significa isso? Não tem como eu olhar para uma pessoa e falar assim, aquela pessoa ali deseja muito, aquela pessoa ali deseja mais ou menos, aquela pessoa ali deseja pouco. Não tem como fazer isso, certo? Então, quando a gente fala no campo sexual a gente tem os desejos, as reações, né? As reações sexuais que são manifestas, você percebe, e tem as reações sexuais que são encobertas, beleza? Então, se você tem reações sexuais encobertas, eu quero te contar hoje que uma delas é o desejo. Certo? O desejo, ele está no campo do encoberto, ele está aqui, ó, dentro da sua cabeça, certo? Então, vamos lá. Primeiro pressuposto é o seguinte, você pode desejar alguém e ninguém saber que você está desejando. Você pode desejar o sexo e ninguém saber que você está desejando. Porque tá aqui, ó, no campo da cabeça. Então, vamos separar aqui duas coisas. Quando você chega para mim, lá no consultório, e fala assim, Eliane, eu não tenho desejo sexual, e eu viro para você e pergunto assim, mas você pensa em sexo? Aí você, penso, eu penso o tempo todo. Ou então eu penso, mas eu não tenho coragem para poder me manifestar ali, me mostrar. Eu penso que eu tô longe do ideal sexual. Eu penso, mas você pensa em sexo, você alimenta isso na sua cabeça. Então você não pode se considerar uma pessoa sem desejo, certo? Por quê? Porque esse assunto, né, ele povoa aqui sua mente, ó. Esse tema, ele está aqui ocupando seus pensamentos, mesmo que seja de uma forma negativa, você pensando assim, meu Deus, esse mês só foi uma vez, Senhor, só uma vez o sexo, eu tô muito longe do ideal. Mas você percebe que o tema está na sua cabeça, ele está te causando alguma inquietação, ele está te causando pensamentos, mesmo que seja assim para se cobrar, mesmo que seja para se exigir, esse tema está aqui na sua cabeça, certo? Então isso é uma prova clara de que o desejo ele existe, certo? E aí você tem então aqui na sua cabecinha esse desejo, mas ele não está partindo para ação, certo? Então, uma lição importante é que você tem desejo sexual e esse desejo está no campo das reações sexuais encobertas, tá bom? Ninguém vai olhar para você e falar, olha como ela deseja, certo? Entenderam? Entenderam essa parte? Deixa eu ver aqui, a Elizabeth está me dizendo que travou. Será que é a internet dela ou será que é a minha? Me respondam. Me digam aí se está tudo certo, tá bom? Gente, vai me orientando aí. Vou me guiar por vocês, tá certo? Travou ou tá tudo certo? Ok, então, gente, quando os coraçõezinhos começam a subir, os comentários começam a subir, eu fico mais tranquila, tá bom? Então, olha, temos então o desejo ele é uma das reações que são encobertas e eu não partir para ação não necessariamente significa que eu não tenha desejo, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas, elas têm reações diferentes frente ao desejo,
tá? E que reações são essas? Ó, por exemplo, trouxe alguns exemplos aqui para você. As pessoas, elas podem ser ativas frente ao desejo que elas têm. Então, o desejo, ela sai aqui do campo, ó, da cabecinha, e o desejo vai para ação. Um exemplo, para ficar bem fácil, tá? Bem didático. Sabe aí que eu fui professora há 12 anos, né? Então, o negócio de exemplo ajuda os alunos. Então, olha só. Imagine uma esposa que passou o dia todo pensando na noite de sexo que ela teria. E ela pensou em como seria encontrar com o marido, ela pensou em como seria o jantar dos dois, ela pensou na lingerie que ela colocaria, ela pensou no ambiente do quarto, ela pensou em tudo isso e quando ela viu o marido, ela foi lá e abraçou ele, beijou ele e foram pro quarto e ela demonstrou aquele desejo dela do dia todo. Então ela foi lá, pegou o marido, né, deu uns beijos, mostrou pra ele que tinha interesse sexual por ele naquela noite e os dois terminaram numa relação sexual. Eu posso olhar para esse exemplo e me digam aí se vocês estão entendendo, tá? Eu posso olhar para esse exemplo e dizer o seguinte, a esposa, ela foi o quê nesse exemplo? Ela foi uma pessoa ativa ou passiva? Imagina, ela pensou, ela idealizou tudo e ela foi lá e catou o marido, demonstrou o desejo dela. Então ela foi o quê? Ela foi ativa, certo? Ela foi uma pessoa que procurou o sexo, tá? Então, muito bem. A Andressinha acertou aqui, né? Então, ela foi ativa. Júlia, Jeane, todo mundo tá ligada. Muito ativa, né? A Keila falou aqui, muito ativa. Tô precisando de um pouco de atitude dessa mulher aí do exemplo, né? É isso mesmo. Ela agiu, ela foi atrás, ela foi ativa, certo? E o marido? E o marido que estava lá, desligado, né? Vamos pensar agora pelo lado do marido. Ele estava cansado do trabalho, ele trabalhou o dia inteiro, ele estava lá na casa assistindo televisão, e o marido viu lá o movimento todo da mulher, mas, né, a mulher ativa ali, que vocês já me disseram, né? Que a mulher ativa, e aí ele foi e respondeu, né? Ela procurou ele sexualmente e ela foi lá e ele foi lá e respondeu. Então isso significa que o marido, ele foi receptivo, certo? Então, ele respondeu, a Adriana tá certa. Então ele foi responsivo, ele respondeu ao interesse sexual da esposa dele. Então, você olha para esse quadro, né? Essa esposa que tem essa atitude e esse marido que é receptivo a essa atitude. Você vê algum problema nisso? Você vê alguma dificuldade? Você vê assim, nossa, eu acho que esse casal tem problema, hein? Olha só, a mulher que foi atrás e o marido ficou esperando ela ir atrás, esse marido tem problema. Você pensou nisso quando eu contei a história? Eu acho que não, né? Porque realmente não existe problema, certo? Não existe problema. E aí eu vou catar aqui o seu gancho, viu, Jane? Eu vou catar aqui o que Jane tá colocando. Ó. Jane colocou assim, o marido sempre responde. Será que isso é uma verdade? E eu preciso frustrar a Jeane, tá? Não, não é uma verdade, certo? Nem sempre o marido responde. Nem sempre o marido tem interesse sexual. Aliás, eu tô atendendo assim de mulheres que querem mais sexo e os maridos não estão correspondendo, certo? Então, por que eu fiz de propósito esse exemplo, colocando uma mulher ativa e um homem receptivo? Para vocês começarem a mudar os paradigmas da cabecinha de vocês. Porque eu vou pegar aqui o gancho onde vocês estão comentando assim, ó, marido sempre responde. Então é a mulher que sempre diz não? O que é que vocês acham? Será que é a mulher que sempre diz não? Por que nós, enquanto mulheres, dizemos não? Será que nós dizemos não por realmente não querermos o sexo? Ou será que a gente diz não por sermos pessoas que entendemos nessa sociedade em que vivemos que a mulher, ela precisa sempre ser o freio. A mulher precisa ser sempre aquela que, ó,
Não, agora não, tô cansada, tô com dor de cabeça, não quero, né? Então, será que isso é da sua constituição enquanto mulher ou será que isso é da sociedade que te enquadrou nesse modelo de que mulher não pode ser feliz sexualmente? Fica com essa aí e reflete sobre isso, tá bom? Então, ó, acabei de falar para vocês de dois modelos clássicos de resposta sexual frente ao desejo, certo? Eu falei para vocês daquela pessoa que é ativa, ela vai, ela faz e acontece, e eu falei daquela pessoa que é receptiva, que ela foi procurada e ela correspondeu. E eu disse para vocês que nesses dois exemplos não existe problema algum. Olha que coisa boa! E aqui começa a nossa mudança frente à questão do desejo. Entenda uma coisa, olha só, quando eu digo para você assim, entenda o desejo, eu estou dizendo para você que você ter desejo é bacana, você procurar o outro é muito bacana, e o outro ser receptivo a você também é muito bom, é muito bacana. Tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo. Beleza? Aí a Jane tá me dizendo uma coisa aqui verdade, viu, Jane? Algumas mulheres têm vergonha. Então, olha só, vergonha já não tem nada a ver com o que eu penso. Vergonha tem a ver com a sociedade que me colocou no mau caminho. A sociedade que me enquadrou nesse modelo de mulher que não pode ser feliz sexualmente, tá bom? Então, ó, vamos pensar nisso. E aqui eu vou pegar o outro gancho, certo? O gancho da Amanda. A Amanda colocou aqui pra mim, os dois têm o direito de querer ou não, vai depender do dia. Sim, os dois têm o direito de querer ou não e vai depender do dia. O problema, Amanda, sabe qual é? E eu vou ser muito sincera aqui com vocês, aguentem, tá bom? O problema é que a gente não tá acostumados, nós não estamos acostumados a sermos frustrados. Então, eu, enquanto mulher, nesse meu posto social, que posso dizer não, que posso ser difícil, que posso ser... dar várias desculpas, sejam elas verdadeiras ou mentirosas, eu me sinto super à vontade de dizer não. E o homem, Eliane? E o homem, muitas vezes, ele até quer dizer não, mas ele se sente super desconfortável em dizer não, porque essa mesma sociedade exige desse homem que, porque é sexo, ele precisa estar sempre pronto, ele precisa estar sempre desejoso, ele precisa estar sempre preparado. E aí exclui essa possibilidade do homem em dizer não. Muitas vezes, eu não estou dizendo que o homem não queira dizer não. Eu não estou dizendo que não existam homens com desejo sexual diminuído. Existe. Mas eu estou falando do que é mais comum, certo? Na sociedade. Então, a gente precisa entender que desejo sexual pode estar diminuído em homens e pode estar diminuído também em mulheres. Existe solução para se trabalhar desejo sexual em homens e existe solução para se trabalhar desejo sexual em mulheres, tá bom? Agora eu queria falar uma coisa importante, certo? Aliás, não vou falar agora não, vou falar daqui a pouco. Vamos continuar os tipos. Então, eu falei aqui para você do tipo receptivo, tudo bem você ser receptiva. Falei do tipo ativo, que vai atrás, tudo bem você ser ativo. Mas existe um outro tipo, que aí a gente precisa ter um pouquinho de atenção, tá bom? A gente precisa ter atenção que é o tipo adverso. O que é esse tipo adverso? É aquela pessoa que nunca está disposta, certo? É aquela pessoa que sempre tem alguma desculpa para dar, sempre tem alguma coisa para falar, sempre foge do sexo de algum jeito, certo? E aí eu conheci uma pessoa em um congresso de mulheres que eu fui fazer, e essa pessoa, ela me disse o seguinte: Eliane, eu faço qualquer coisa para fugir do sexo. Olha, já teve vezes lá em casa que eu fiquei enrolando para ver se meu marido ia deitar, E aí ele tava demorando para deitar. Aí quando ele deitou, eu precisei dar um tempo, né? Um tempo para ele dormir. E aí, sabe o que eu fiz? Eu tirei todas as vasilhas dos armários e fui lavar as vasilhas.
para poder fugir do sexo. E eu aqui pensando, né? Meu Deus do céu, tá vendo que eu preferia um sexo bem feito do que ficar lavando louça, gente? Olha a situação da criatura para fugir do sexo. E para entrar no quarto. Aí depois ela entrou no quarto assim, ó, na pontinha do pé, para não correr o risco do marido acordar. Porque vai que o marido acorda, os planos dela ficaram todos frustrados, certo? Então, quando eu trago esse exemplo para vocês, eu estou falando de uma pessoa que é adversa, certo? É uma pessoa que sempre tem um não pro sexo, tá? Ela não quer saber de nada de sexo. Ela quer fugir do sexo o tempo todo. Ela prefere estar com os filhos, ela prefere assistir um filme, ela prefere conversar com as amigas, ela prefere ficar no Instagram, ela prefere qualquer coisa, né? Ela que eu tô falando é pessoa, certo, gente? Ela, enquanto pessoa, prefere qualquer coisa ao sexo. Então, ela tem uma atitude, essa pessoa tem uma atitude que é adversa ao sexo, certo? Então, aí eu vou pegar esse gancho aqui, ó, da Amanda. A Amanda tá dizendo assim, gente, sexo é uma coisa tão gostosa, como é que tem gente que não gosta? Então, esse é um ponto importante, Amanda, porque se essa pessoa ela é adversa ao sexo, eu preciso acender uma luzinha vermelha aqui na minha cabeça de que talvez esse sexo não esteja sendo bem feito. Concordam comigo? Talvez o sexo na cabeça dessa mulher não está deixando marcas positivas, sabe, Amanda? Só de ler o seu comentário, aí eu imagino assim, poxa, a Amanda tem muitas marcas positivas de sexo na cabeça dela, isso é ótimo. Mas aquela pessoa que preferia lavar a louça, ela provavelmente tinha marcas negativas na cabeça dela sobre o sexo. Talvez ela estivesse indo para a cama pensando bem assim, ó, eu prefiro, né, eu prefiro qualquer coisa ao sexo. Eu prefiro, ou então, esse é um bom exemplo. Talvez ela seja uma pessoa que está indo para a cama e pensando assim, ai, será que hoje à noite eu vou ter que pagar? Né? Pagar, o sexo, ele começa a ter uma conotação de uma dívida, um peso a ser suportado. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes, existe assim um número enorme de mulheres que têm esses pensamentos sobre o sexo, tá? Elas acham que o sexo é um fardo. Elas acham que o sexo é um peso a ser carregado, é algo que o casamento traz para mim, que eu preciso pagar pro meu marido. E não tem nada pior na vida do que um sentimento desse. E é difícil você fazer sexo de uma forma bacana pensando assim. E aí eu vou aproveitar aqui o gancho da Elô, e a Elô tá dizendo assim, mas tem a questão hormonal também. Tem, é verdade. Então, assim, muitas mulheres, elas têm questões hormonais que fazem com que o desejo sexual delas diminua. Só a questão hormonal, não, às vezes é uma questão medicamentosa. Às vezes é um antidepressivo que você usa e que interfere no seu desejo. Às vezes é o anticoncepcional que você está usando para evitar ter filhos, né? Para não correr o risco de ter filhos. E o anticoncepcional está tirando o seu desejo, certo? Mas tem um estudo bem bacana, que eu gosto muito dele, que ele faz o seguinte, ele pega essas mulheres que tem alguma queixa relacionada ao desejo e eles vão investigar o que essas mulheres têm. Sabe o que esse estudo descobriu? Que a maioria dessas mulheres tem questões relacionais mal resolvidas. Tem questões de frustrações relacionais. Então, a frustração relacional ganha dos problemas hormonais, tá? Isso é uma coisa para a gente ficar muito esperta, tá? Uma coisa para a gente ficar muito atenta, muito ligada. Por quê? Às vezes a gente quer descobrir. Eu já escutei de inúmeras mulheres falarem assim para mim, Eliane, eu fui para o médico e tudo que eu queria descobrir é que eu tinha algum problema de saúde, algum problema hormonal que me impedia de querer ter o sexo. Sabe por quê? Porque deixa também a mulher, aguentem, tá, gente? É com amor. Mas essa situação deixa a mulher num lugar cômodo. De falar assim, eu tenho um problema de saúde, eu estou com os meus hormônios alterados, eu estou isso, eu estou aquilo, tá? E aí, ela fica livre do sexo.
tá? Mas o que eu tô falando aqui pra vocês, prestem bem atenção em mim, é algo anterior. Eu estou dizendo pra você que sua concepção sexual anterior a esse momento precisa mudar. Eu tô te dizendo que você, enquanto ser sexual criada por Deus assim, você precisa ter uma concepção melhor sobre o sexo. É totalmente diferente daquela pessoa, que tem muitas também, viu? Que vem atrás de mim e fala assim, Eliane, eu tive depressão, tomo um remédio e esse remédio altera meu desejo sexual. O que eu faço? Eu quero voltar a ter desejo sexual. E aí eu digo assim, procura o seu psiquiatra, peça para ele trocar o seu medicamento e vai dar tudo certo. Tá bom? Eliane, eu descobri que eu tô com um problema hormonal e eu preciso resolver isso, porque eu quero ter uma vida sexual feliz. Ótimo, procure o seu endocrinologista, resolva suas questões hormonais e seja feliz sexualmente, tá? Então, você entende que nosso pressuposto anterior precisa ser modificado? O que eu penso sobre sexo? O que eu quero enquanto ser sexual que eu sou? Eu quero usufruir do desejo sexual, do sexo, como algo bom na minha vida, ou eu quero carregar o sexo como se fosse um fardo pesado, um peso horrível para ser suportado. Então, essa é uma decisão que nós fazemos todos os dias, tá bom? E é claro que eu quero que você decida por carregar, por ter impressões positivas. É claro que eu quero que você decida por ser feliz sexualmente. Eu já disse pra vocês, né? Eu já disse pra vocês que meu desejo de vida, meu projeto de vida, meu objetivo de vida, minha missão de vida é fazer com que tenha atrás de mim um exército de pessoas felizes sexualmente. Um exército de mulheres felizes sexualmente. E esse é meu objetivo, tá bom? Então é isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero também para você, beleza? Então, ó, vamos lá atrás desse exército de mulheres e homens felizes sexualmente, tá bom? Então, bora lá? Disse para vocês que são quatro tipos, certo? Então, eu tenho aí a pessoa que é ativa, a pessoa que é receptiva, a pessoa que é adversa e tem uma quarta categoria que eu acho fantástica, super bacana, que é a categoria da pessoa que é proativa. O que é a pessoa que é proativa? Ai, gente, a pessoa que é proativa, ela olha para o casamento dela, ela olha assim para o relacionamento dela e ela pensa assim, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu casamento. Eu preciso mudar a minha concepção sexual. Eu preciso mudar os meus, essa minha forma de educação sexual que foi dada para mim lá na infância. É a pessoa que pega todas essas concepções equivocadas que ela tem e ela se coloca em um lugar de transformação. De falar assim, ok, deixa eu analisar aqui o que me disseram. Deixa eu analisar o que está funcionando e o que não está funcionando. Deixa eu analisar o que eu preciso. E aí tem várias pessoas dizendo aqui, olha, eu fui no médico, meu médico disse isso, meu médico disse aquilo. E esse é um primeiro passo. Sim, você tentar investigar para ver por que você está dessa forma. Ah, por que eu não tenho desejo? Por que está acontecendo comigo? E aí algumas estão falando aqui, e o desejo acaba quando você é traída? Claro! Como que esse desejo não vai ser abalado se a confiança foi abalada, se tudo que você sonhou para a sua vida conjugal foi abalado, certo? Então, entenda uma coisa, eu acredito, eu já falei isso para vocês algumas vezes, eu repito agora, eu acredito em casamentos que possam ser reconstruídos depois de uma traição. Mas precisa surgir um novo casamento, precisa surgir uma relação mais transparente, onde coloca ali na mesa todas as falhas desse antigo casamento e se decide pela mudança, tá bom? Então, ó, vamos lá. E aí eu volto aqui a olhar o comentário de vocês. Sim, a questão emocional interfere, é preciso sim cuidar da mente. E quando o homem é um ogro, interfere também. E ele precisa entender que você não é uma ogra, tá? Se ele é um ogro que casou com uma mulher que não é uma ogra, então alguém precisa mudar,
certo? E aí a gente precisa ensinar para essa pessoa ogra a ser um príncipe, não é mesmo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Existem formas de fazer isso. Existe diálogo, existe técnica para se usar com esse marido. Você pode começar, só para dar uma dica para vocês, você pode começar dizendo o que esse ogro está acertando. Ele acerta em alguma coisa? Se ele acerta em alguma coisa, você já dá essa deixa. Nossa, quando você faz isso, eu gosto tanto. Quando você é assim, é tão bacana, eu me sinto tão segura, eu me sinto tão amada. A gente precisa dar feedback para a pessoa quando ela está acertando. A gente precisa começar assim, para que a pessoa não se feche para nossa correção, tá bom? É isso. Então, gente, é exatamente, vamos voltar então para esses nossos 4 tipos aí de pessoas, certo? Então agora você já conhece os 4, tá? Os 4. E aí, se eu te perguntar aí, o que você acha que você é? Você é uma pessoa que tem um desejo que é mais ativo, você vai atrás para se relacionar sexualmente? Ou você é o tipo mais receptiva? Será que você está com um desejo mais para o adverso de fugir do sexo, da desculpa, de tudo quanto é jeito? Ou será que você é uma pessoa proativa? Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, pode ser que você seja uma mistura dos 4 tipos. Ninguém é 100% um tipo só. Tá bom? Nós temos momentos onde nós somos mais ativas, outros momentos onde nós somos mais receptivas, algum momentozinho que você é mais proativa. E existem também os momentos onde nós somos adversas, tá bom? Então não existe problema nenhum em ser. E aqui eu quero até aproveitar, ó, quem tá colocando aqui, ó, infelizmente eu sou receptiva. Não olha assim não. Olha assim, ó, que bom que eu sou receptiva, porque ser receptiva é uma coisa boa. Cada vez que o seu parceiro te procura, você está ali, receptiva a ele. Isso não é uma coisa ruim, tá bom? A gente pode olhar para essa mistura do que nós somos e perceber o que nós somos. Tá? As porcentagens de cada um desses 4 tipos que nós temos, vai ter um que vai prevalecer, mas vão ter os outros que também vão fazer um contrapeso. E aí eu gosto de dar o exemplo dos homens, porque eu conheço muitos homens que chegam e falam assim, Eliane, na minha relação sexual eu sou mais ativo, eu acabo sempre procurando minha parceira. Em algum momento eu também quero ser procurado. Em algum momento também faz bem para mim perceber que a minha parceira me deseja, tá? Então, eu vou pegar esse exemplo para que você entenda. Nós somos misturas. E quando eu entendo que eu sou uma mistura, eu já tiro um peso da minha cabeça. E eu começo a pensar assim, se eu sou uma mistura, eu posso fazer com que esse meu lado receptivo, ele continue existindo, mas eu posso dar um passinho para me tornar alguém mais ativa. Eu posso ser essa pessoa que procura a relação sexual também, tá? Então, ó, é muito importante, inclusive o que uma de vocês colocou aqui agora, ó, no mês, né? No decorrer do mês, a mulher, ela sofre uma variação desses 4 estados. Por quê? Porque a gente tem uma alteração hormonal que é enorme, é verdade, certo? Então, ó, tem momentos que a gente está mais ativa, tem momentos que a gente está mais receptiva, tem outro momento que a gente está um pouco adversa, tá bom? Mas o que eu preciso dizer para vocês? O que prevalece? Não existe problema em prevalecer a atividade, não existe problema em prevalecer você ser receptiva e nem você ser proativa. Agora, se nos momentos da sua vida o que mais prevalece é você ser essa pessoa reativa, aí a gente precisa começar a ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Se você se protege o tempo todo do sexo, você vai passando uma informação. E o que eu quero trazer de boas novas, né? De uma notícia boa para você? Nós podemos nos tornar pessoas melhores sexualmente. Nós podemos nos tornar pessoas que têm outros tipos de reação.
Isso não é bom? Gente, eu gosto muito de dizer que a sexualidade, ela é algo plástico, ela pode ser modificada. Então, se você hoje se enxerga como adversa, fique feliz, porque você já sabe que você é adversa e você já sabe que você tem que passar a ser mais receptiva ou ser mais ativa, tá? E aí você tem que entender que você é um ser sexual. E você, sendo um ser sexual, Deus te idealizou para você ser feliz sexualmente. Tá? E não existe problema nenhum em você ser uma mulher direita, um homem direito, um casal cristão feliz sexualmente. Não tem problema algum nisso. Aliás, esse é o nosso desejo, né? Que vocês sejam felizes sexualmente, tá bom? Então, mais uma coisa importante que eu queria dizer aqui, principalmente para as mulheres agora. Nós, enquanto mulheres, nós temos duas formas de sermos estimuladas, tá? Em relação ao desejo. Nós podemos ter um desejo, que eu vou contar para vocês que o nome é o desejo espontâneo, certo? É aquele desejo da época do namoro, tá, gente? Então, ó, sabe quando você namorava, que você, assim, super queria estar perto do seu namorado? Quando você namorava e que você ficava, assim, saltitante para chegar perto dele, para beijar ele, né? Que era aquele sentimento bom. Nossa, Eliane, quando eu namorava, eu subia pelas paredes, era até difícil conseguir me controlar. Tá, é bem dessa época que eu tô falando. Ali, o que você tinha era o desejo sexual espontâneo. Ele surgia do nada. Ele surgia quando você estava em um lugar longe da pessoa e o desejo sexual aparecia. Tem mulheres que chegam para mim e falam assim, Eliane, olha, o meu desejo sexual espontâneo já foi tão forte que eu percebia, inclusive me percebia mais úmida em pensar na pessoa, ou sentia pulsando tudo lá embaixo. É isso mesmo, desejo sexual espontâneo que tem uma reação assim no corpo de excitação, que é a nossa live de amanhã, tá bom? Então já fica esperto aí. Aí, esse é um tipo, tá bom? Mas eu preciso dizer para você que cientificamente o que é mais comum para a mulher casada, não é esse desejo sexual espontâneo que surge assim, do nada, né? Aquele que a gente fica esperando que apareça, tá bom? Não, esse não é o mais comum da mulher casada, certo? O que é mais comum para a mulher casada? O mais comum para a mulher casada é o desejo sexual responsivo, certo? Então, para as receptivas aí de plantão, fiquem ligadas aqui comigo. Se você tem o desejo sexual responsivo, isso significa que quando o seu marido, ele te toca, ele te beija, ele te abraça, ele mostra esse interesse sexual que ele tem. E a partir dessa carícia, a partir desse beijo, a partir desse abraço, sabe o que acontece com você? A partir desse momento de excitação, você tem desejo sexual. Então, a gente não precisa, nós, enquanto mulheres que somos, nós não precisamos esperar desejo sexual surgir do nada. Nós podemos deixar que ele apareça a partir da excitação. A gente pode deixar que ele apareça quando seu marido faz alguma coisa para você. A gente pode deixar que ele apareça quando seu marido sai do banho cheiroso. Ou quando ele tá todo arrumado e você olha assim para ele, nossa, que bacana. Quando seu marido te beija, quando seu marido te procura sexualmente. Sabe por quê? Quando seu marido te procura sexualmente, o pensamento que você tem que ter aqui na sua cabecinha, ó. Aqui na sua cabecinha tem que estar um pensamento assim, que bom que ele me deseja. Que bom que ele me quer. Que bom que ele tá me procurando. Não é isso, gente? Se ele é seu marido, você queria que ele desejasse quem? Me conta. Não é para te desejar? Não é para te querer sexualmente? Isso é bom, tá tudo certo, ok? Então a gente precisa permitir que esse desejo aconteça de forma espontânea. Ótimo se ele surgir. Agora, se ele vier de forma responsiva, se ele vier a partir da excitação, deixa ele tomar conta também, meu povo. Deixa ele tomar conta de você, tá bom? Tá tudo certo. E assim a gente vai mudando nossa cabecinha.
pouco a pouco. Mas olha, eu preciso dizer para você, se você quer uma mudança real na sua vida sexual, é claro que uma live como essa super ajuda, tá? Mas entenda uma coisa, a jornada Vagina Fitness, ela existe para isso. São 21 dias você ali, ó, imersa em um conteúdo que envolve a área espiritual, a área emocional, a área física, para fazer com que você se torne uma nova pessoa, uma nova criatura sexualmente falando. Então, eu quero te convidar, tá? Eu quero te convidar. Se você nessa live pensou assim, Eliane, eu acho que eu preciso de uma mudança na minha vida. Eliane, eu acho que eu preciso ressignificar tudo que eu vivi sexualmente. Então, venha para a jornada, tá bom? Vem para a jornada. Se você falar assim, Eliane, eu já tô bem, mas eu quero ficar melhor ainda, venha também, certo? A jornada, ela vai ser fantástica para você mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir relacionada ao sexo. E eu tenho aqui, ó, minhas aluninhas queridas que fazem parte do meu exército, como por exemplo a Jaque. E a Jaque está dizendo, ó, eu participei e recomendo para todas. Obrigada, Jaque. Olha, foi uma turma muito especial a da Jaque. Uma turma que cresceu demais. Gente, acho tão lindo, porque eu vejo mulheres assim, ó. Eu vejo mulheres que são solteiras, eu vejo mulheres noivas, eu vejo mulheres casadas há pouco tempo, eu vejo mulheres casadas há muito tempo, eu vejo mulheres que estão na menopausa e estão todas ali juntas, unidas, com o mesmo objetivo. Sabe qual é o objetivo? Ser feliz sexualmente. Sabe por quê? Porque nunca é tarde para ser feliz sexualmente. Nunca é tarde. Lembre-se, se você, ó, eu vou falar uma coisa pesada agora, mas suporte, tá bom? É com amor. Olha, se você é cristã, se você crê em Deus, você precisa entender que Deus te fez um ser sexual. E se Deus te fez um ser sexual e você está vivendo muito abaixo do que Ele sonhou para você, você precisa querer mudança. Você precisa querer ressignificação, porque você não está refletindo o plano de Deus para a sua vida, tá? E eu sei que isso é pesado, eu sei que você talvez não esteja acostumada a ouvir algo desse tipo, mas eu preciso te dizer isso. Nós, enquanto mulheres cristãs que somos, a gente pode ser feliz sexualmente. A gente precisa ser feliz sexualmente. Tá tudo certo em ser feliz sexualmente. Sabe quem nos idealizou assim? Foi Deus. Deus não te fez só para procriar. Deus te fez para você ter prazer. Ele não colocou lá embaixo 8.000 terminações nervosas à toa, tá bom? Então, ó, meu povo, corre, se inscreve na Jornada Vagina Fitness e eu garanto para você que você vai passar por uma transformação de mente, de corpo e de espiritualidade relacionada à sua vida sexual. Você vai ser uma nova mulher em 21 dias, às vezes até menos, né? Porque começou ali a jornada, as transformações já vão acontecendo. Então se abra para essa novidade, se permita ser feliz sexualmente, se presenteie com essa jornada, tá? Dê para você de presente, sabe por quê? Porque você merece. Você merece ser feliz sexualmente, tá bom? Ó, um beijo grande para todo mundo. Fiquem bem, fiquem com Deus, que Deus cuide de vocês, que Deus ajude vocês a entenderem qual é o plano dele para a vida sexual de vocês, tá bom? Fiquem bem e amanhã, gravem aí, amanhã às 9 horas. Aliás, amanhã a gente vai ter 2 lives, tá? Meio-dia no IG da Darleide. Então, meio-dia a gente vai estar lá falando sobre sexualidade e às 9 horas da noite, aqui, de novo, comigo, nós vamos de novo falar sobre sexualidade. Ah, e qual o tema de amanhã? Excitação. Então, venham, estejam aqui comigo para a gente conversar sobre excitação. Beijo, boa noite para todo mundo!